grande amor de Deus é gratuitamente concedido ao homem, envolve o homem. O homem é ingênuo e inocente. Meu nome é Gao Liang. Tenho muita sorte em comparação com outras crianças da minha idade, pois meus pais me levaram a acreditar em Deus quando eu tinha 8 anos. Quando eu ia à escola, muitos colegas de turma eram viciados na internet e perseguiam as tendências maléficas do mundo. Eles estavam ficando cada vez mais depravados e decadentes. Quanto a mim, que creio em Deus, leio constantemente a palavra de Deus e me reúno para comungar com meus irmãos e irmãs. Entendo algumas verdades e me afasto do pecado. Sob o cuidado e a proteção de Deus, cresci de maneira saudável e feliz. Estou muito orgulhoso e feliz por acreditar em Deus. Com 17 anos, comecei a praticar a pregação do Evangelho junto com meus irmãos e irmãs. Tenho levado os testemunhos da obra de Deus nos últimos dias àqueles que realmente anseiam a aparição de Deus. Graças a Deus. Meus pais sempre me lembraram de que a China é governada pelo Partido Comunista Chinês ateu. Não há liberdade de religião. Devo ser cauteloso quando pregar o Evangelho. Eu era ingênuo. Pensava que não era grande coisa. Eu era só uma criança. Mesmo se eu fosse apanhado pela polícia, eles não fariam nada comigo. Mas a realidade não foi como eu imaginei que fosse. Tio Liu, hoje você falou sobre as causas da escuridão no mundo. E é verdade sobre a corrupção do homem por Satanás. Também falou sobre como Deus julgará nos últimos dias e como ele purificará e salvará o homem. Me beneficiei com isso. Meu colega e a família estavam interessados em ouvir. Eu vejo que é bom saber a verdade. Ela pode resolver qualquer confusão e quaisquer noções e dificuldades que o homem tenha. É. Entender a verdade pode resolver todos os problemas do homem. Chao Liang, embora você seja jovem, você tem capacidade. E é rápido em aceitar a verdade. Continue procurando a verdade. Em alguns anos, você vai me superar. Graças a Deus. Tio Liu, durante o período que preguei o Evangelho com o Senhor, senti que ganhei muito. E inconscientemente comecei a entender algumas verdades. É possível entender a verdade mais rápido lendo a palavra de Deus, comunicando a verdade e testemunhando mais para Ele. Tio Liu, no próximo fim de semana vou pregar o Evangelho com o Senhor. Tudo bem. Eu tenho outros 2 colegas que são benevolentes. Alvo à vista. Bom, vão! Polícia, não se mexam! Não corram! Parados! O que estão fazendo? Quieto! Qual é o nosso crime? Como podem prender pessoas à Droga, vontade? não fale bobagens. Chefe Shen, Esta é a prova. Podem levá-los. Mexam-se! andando. Crer em Deus não é contra a lei. Por que estão nos prendendo? Anda! Eu só tenho 17 anos, ainda tenho que ir para a escola. 17? Só pode estar brincando. Seu rebelde, tem só 17 anos. Por que não vai para a escola como todo mundo? Acredita em qual Deus? Prega qual religião? Por quê? Vejo que você é velho. Em vez de você ficar em casa com seus netos, acredita em Deus e prega sobre sua religião. São um velho idiota e um jovem rebelde, procurando problemas, porque não tem nada melhor para fazer. Me digam, de onde veio este livro? Para quem é que vocês têm pregado? Quem são os líderes da sua igreja? Onde a sua igreja guarda o dinheiro? A Constituição desse país dá liberdade de crença aos cidadãos.
É sensato e legal que acreditemos em Deus e preguemos o Evangelho. Por que vocês nos prenderam e nos tratam como criminosos? Por que estão nos coagindo a dar informações sobre assuntos internos da nossa igreja? O que estão fazendo é legal? Primeiro, não cometemos nenhum crime. Depois, não violamos Não violaram a lei? Na China, acreditar em Deus é violar a lei. Além de acreditar em Deus, pregam o evangelho. E isso é violar a lei. É pior do que cometer crimes. Não vamos prender vocês, hã? Somos a polícia, temos a autoridade para prendê-los e interrogá-los. É melhor responderem minhas perguntas honestamente. Caso contrário, vocês vão sofrer. Eu vou perguntar mais uma vez. Quem são os líderes da sua igreja? Onde a sua igreja guarda o dinheiro dela? Droga. Droga! Tio Liu! Não podem bater nas pessoas! A polícia não deveria cumprir a lei e servir ao povo? Por que violam a lei e batem nas pessoas? Vocês se consideram a polícia do povo? Seu bastardo. Se não quiser levar uma surra, conte logo tudo que você sabe. Caso contrário, vou mostrar a você como a polícia do povo serve ao povo. Hã? Não pense só porque você é jovem. Não vamos fazer nada com você. Droga. Por que me pergunta quem são os líderes da nossa igreja e onde está o dinheiro da igreja? O que vocês realmente querem? Droga. Mal agradecido. Bate nele. Ai! 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 Fale! Droga. Você quer bancar o Durão? Hã? Não batam mais nele! Ele é só uma criança! Você é tão insensível até com uma criança! Você tem alguma decência humana? Seu velho tagarela. Quem deixou você falar? Hã? Se não falar hoje, vou esfolar você vivo! Droga! Bate mais! Eu não achava que o governo do Partido Comunista Chinês odiasse tanto a Deus e perseguisse aqueles que acreditam em Deus desta forma. Não poupam nenhum menor, como eu. Como as autoridades do governo e a polícia do povo podem fazer coisas tão desumanas? Este mundo é tão sombrio e maligno. Droga. Nós passamos a noite. Já estamos cansados. Mas eles não disseram nada. As pessoas que acreditam em Deus são duronas. É, tem razão. Qual o problema? Já cansaram? Não. Chefe Zal. Chefe, acho que eles são só um velho e um garoto. Não acho que sejam líderes na igreja. Talvez nem saibam onde a igreja guarda o dinheiro. Não vamos conseguir tirar dinheiro deles por mais que a gente tente. Acho que não devemos desperdiçar mais esforço com eles. Chao-Qin, você é muito ingênuo. Quando fui a uma reunião no escritório, o governo central emitiu outro documento secreto. Querem que a gente se esforce para reprimir as igrejas domésticas cristãs. O escritório também emitiu um mandado exigindo que nos livrássemos das lideranças de todas as igrejas domésticas da área o mais rápido possível. E estes dois podem ser nosso bilhete de entrada. Se conseguirmos fazer com que nos deem as pistas, podemos seguir as pistas para encontrar os líderes da igreja.
Talvez possamos até mesmo pegar o dinheiro da igreja, matando 2 coelhos com uma cajadada só. O chefe está certo. Para alcançar nossos objetivos, não podemos perder uma única pista. Acho que o garoto é mais fácil de ceder do que o velho. Nós vamos nos concentrar nele. Vai entregar tudo feito um cordeirinho. Como funciona? Tá bom. Garoto, você percebeu? Eu vi que ainda é jovem e que vai para a escola. Não quero ser rude. Só precisa nos dar as informações que queremos sobre a igreja e você vai para casa. Conte tudo. Eu não tenho nada para dizer. Nossa fé em Deus é para sermos bons e tomarmos o caminho certo. Não há nada de errado nisso. Por que vocês continuam nos perseguindo? Garoto, sabe que o Partido Comunista é ateu e ele é contra a crença em Deus? Que Deus há na China para você acreditar? Onde está seu Deus? O que diz nos livros didáticos? Simplesmente não há Deus neste mundo. As pessoas evoluíram dos macacos. Isso é ótimo, garoto. Você desperdiçou todos esses anos na escola estudando ateísmo e evolução. Agora acredita em Deus. E está pregando religião. Você está agindo contra o Partido Comunista. O Partido Comunista sempre suprimiu e reprimiu o cristianismo. Se você acredita em Deus, o governo tem que te reprimir impiedosamente. Não entende isso? Eu não entendo. Por que o partido tem medo dos crentes em Deus? Não podem permitir que um aluno como eu acredite em Deus. Não importa o quanto Deus seja bom, o Partido Comunista ainda proíbe as pessoas de acreditarem nele. Ele ainda incute o ateísmo e o evolucionismo nas pessoas. Isto não é enganar as pessoas? No primeiro versículo de Gênesis, a Bíblia diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Além disso, quando Deus criou todas as coisas, ele já havia arranjado cada coisa de acordo com sua natureza. Não existe a evolução da espécie. Diga-me, desde a criação até o presente, qual animal evoluiu para outro animal? A evolução é a imaginação e raciocínio do homem. Isto já foi derrubado por cientistas, negado pela maioria e descartado. O partido ainda inclui isso nos livros didáticos. Isto não é enganar e envenenar os alunos? Felizmente, eu li a Bíblia e a Palavra de Deus. Sei que Deus criou o céu e a terra, incluindo a humanidade. Caso contrário, eu ainda estaria no escuro. Chefe, Deixa eu falar. Desde que o homem foi criado por Deus, ele deve acreditar nele e adorá-lo. Minha crença em Deus é justificada. Escolho o caminho certo da vida. Muitos dos meus colegas não acreditam em Deus. São viciados em jogos online, lutando, correndo atrás de celebridades e seguindo tendências maléficas. Os pais e professores não fazem nada para ajudar. Até o governo é impotente. Depois de acreditar em Deus e ler a sua palavra, posso discernir essas coisas negativas e mais. De acordo com a palavra de Deus, eu fico longe das tendências sociais doentias. Quando um homem acredita em Deus e lê sua palavra, ele entende a verdade. Então ele pode ficar longe do pecado e viver sob os cuidados e bênçãos de Deus. Acreditar em Deus é uma coisa tão boa. O governo deve apoiar seus cidadãos a acreditarem em Deus. Mas o Partido Comunista insiste em restringir a crença das pessoas em Deus e prender os cristãos.
Isto não é um ataque à justiça? Certo, garoto. Você entende muito. Vejo que você não deixou de ler o livro A Palavra Manifesta em Carne. Posso te dizer que a coisa que o Partido Comunista menos tolera são vocês crentes em Deus que espalham a Bíblia e a palavra manifesta em carne em todos os lugares, para fazer com que as pessoas escutem e sigam a Deus. Por que o Partido Comunista não prenderia, já que você prega o Evangelho e dá testemunho de Deus? É melhor você ser honesto conosco e nos contar tudo o que sabe sobre os assuntos da igreja. Ficar calado só trará sofrimento para você. Diga, quem são os líderes da igreja? Onde é que eles moram? Seu rebelde. Não quer me contar? Ainda vai me implorar para contar tudo. Droga. Levante-se! Droga! Como ousa ficar calado? Vem aqui. Deus, por favor, me dê confiança e força. Quando encara sofrimentos, você deve ser capaz de não se importar com a carne e de não se queixar de Deus. Quando Deus se esconde de você, você deve ser capaz de ter fé para segui-lo e manter seu antigo amor sem permitir que fraqueje ou desapareça. Não importa o que Deus faça, você deve se submeter ao seu desígnio e ter mais vontade de amaldiçoar sua própria carne do que se queixar dele. Quando encara provações, você deve satisfazer Deus apesar de qualquer relutância em se afastar de algo que você ama ou de chorar amargamente. Somente isso pode ser chamado de verdadeiro amor e fé. Pessoalmente, eu não gosto de ser rude. É melhor você me contar tudo. Caso contrário, não nos culpe por sermos rudes. Droga! Seu bastardo! Você vai falar mais cedo ou mais tarde? Fala. Quem são os líderes da igreja?
Zhao Liang. Tá doendo muito. Você sente alguma fraqueza no seu coração? Eu nunca achei que a polícia do Partido Comunista pudesse espancar tão brutalmente um estudante como eu. Quando penso que eles vão nos torturar amanhã, eu fico com medo. Não sei se eu vou conseguir aguentar. Sofrendo tal perseguição, também sinto dor e fraqueza. Mas ao orar a Deus, pensar na palavra de Deus, eu tenho fé e força interior. Ainda se lembra da passagem da palavra de Deus que li na última vez que nos encontramos? Deus diz: enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade em seu íntimo. Que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto ao caminho para a prática. Mas seja qual for o caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana eram concedidas por Jeová. E nem que Jeová também é aquele que leva tudo embora. Sem importar quanto foi testado, ele manteve essa fé. Não importa que tipo de refinamento você passe em suas experiências das palavras de Deus, ele exige a fé da humanidade. Desse modo, o que é aperfeiçoado são a fé e as aspirações das pessoas. Quando você não pode tocar, nem ver, é nessas circunstâncias que a sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu. Sua fé é exigida quando você não consegue abrir mão de suas próprias concepções. Quando você não tem clareza a respeito da obra de Deus, o que é exigido é sua fé. E que você assuma uma posição firme e permaneça como testemunha. Quando Jó chegou a esse ponto, Deus lhe apareceu e falou com ele. Quer dizer, é somente de dentro de sua fé que você será capaz de ver Deus. E quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará. Sem fé, ele não pode fazer isso. Tais prisões e perseguições pelo governo chinês são uma grande provação para nós. É normal sentirmos dor e fraqueza. Não importa o que aconteça, não podemos negar ou trair a Deus. Não podemos ser como Judas, que traiu o Senhor e seus amigos. Isso é uma ofensa ao caráter de Deus. O Senhor Jesus disse há muito tempo: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Sob tais circunstâncias, nós temos que orar mais e entender a vontade de Deus. Então, teremos força interior. Podemos perceber, nesses últimos 2 dias, quando a polícia do Partido Comunista nos agrediu e torturou, que Deus estava conosco quando nós o invocamos.
A palavra de Deus também nos iluminou e nos guiou durante esse tempo. Então tivemos fé e vontade de sofrer por Deus. Isso nos permitiu experimentar a autoridade e o poder da palavra de Deus. E perceber o cuidado e a proteção de Deus. Ao mesmo tempo, vimos o regime satânico, maligno e reacionário do Partido Comunista e sua natureza demoníaca, que é hostil a Deus. Satanás é odiado ainda mais. Quanto mais o demônio do Partido Comunista nos espancasse e perseguisse, mais nos recusaríamos a ceder. Mais seríamos testemunhas de Deus e abandonaríamos e humilharíamos o Partido Comunista. Se não fôssemos presos e perseguidos pelo Partido Comunista, se não tivéssemos passado por tudo isso, nós teríamos obtido esses ganhos? Não. Nosso sofrimento não foi em vão. Chao Liang, em meio à aflição e à perseguição, Deus espera que tenhamos fé nele, que possamos orar a ele, confiar nele e prestar testemunho para vencer Satanás. Não podemos decepcionar a Deus. Tio Liu, baseado no que acabou de dizer, eu entendo a vontade de Deus. Sofrer tal prisão e perseguição é uma provação para mim. Quando chegar a hora de dar testemunho de Deus, não posso ser um desertor. Não importa o quão brutalmente a polícia do Partido Comunista me torture. Ou até mesmo se me matarem. Ficarei firme no testemunho de Deus. E nunca cederei a Satanás. O que estão fazendo? Sem conversa. Instrutor, o escritório está pedindo os resultados do interrogatório deste caso. Achei que seria mais fácil lidar com um jovem do que com o mais velho. Droga. Não achei que ele seria tão durão. Por mais que apanhasse, não falou nada. Esse garoto não é tão ingênuo quanto eu pensava. Instrutor-chefe Shen? Instrutor Lee, daqui em diante, dependerá de você. Parece que o garoto leu a palavra de Deus Todo-Poderoso com cuidado. Caso contrário, ele não seria tão durão. A tortura não parece ter efeito sobre ele. Temos que usar outros meios. Instrutor, ele chegou. Vou conversar com ele sozinho. Garoto, eu soube que eles não te deram comida e nem te deram água. O que eles fizeram foi demais. Quando fiquei sabendo disso depois que voltei da minha tarefa, critiquei-os severamente. Por favor, sente-se. Aqui. Este é o almoço que preparei para você. Coma. Não tenha medo. Não estou aqui para te interrogar. Eu sou o instrutor aqui. E também sou aquele que está no comando.
Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te machucar. Aqui. Agora coma. Está com fome? Hã? Coma um pouco. Pode comer. Infelizmente, não importa quanto a comida seja boa, não é igual à feita por nossos pais. Sentiu falta dos seus pais nesses últimos dias? Eles devem estar preocupados, sem saberem onde você está. Devem estar procurando por você, perdendo o sono e o apetite. Se eles soubessem que você foi preso e espancado, eles sem dúvida ficariam muito tristes e aflitos. Eu também tenho filhos. Sei muito bem como os pais podem se sentir. Posso ver que é um filho sensível e carinhoso. Não quer que seus pais se preocupem com você. Para ser honesto, não tenho coragem de vê-lo sofrer aqui. Mas se você não disser nada, não poderei ajudá-lo, mesmo que eu queira. Minha crença em Deus é o caminho certo da vida. Eu não violei a lei. Para começar, vocês não deveriam ter me trazido para cá. Eu sou um estudante, ainda tenho que ir para a escola. Você é um estudante que deveria estar na escola. Se não fosse pela sua crença em Deus, não o teríamos trazido para cá. Faz tempo que o Estado estipula que, sem exceção, professores e estudantes são proibidos de acreditar ou pregar sobre religião. Se insiste em acreditar em Deus, você ainda pode ir para a escola? É preciso apenas uma ligação da polícia para a sua escola para que ela te expulse. Depois disso, nenhuma outra escola ousaria te aceitar. Garoto, acreditar em Deus não é uma coisa ruim. Se o seu futuro é afetado pela crença em Deus, não vale a pena. Como diz o ditado, ser estudioso é estar no topo da sociedade. Ir bem na escola e obter um bom diploma é a única maneira de conseguir um bom emprego e se destacar entre a multidão. Se ainda acreditar em Deus, será expulso e não terá volta. Não será fácil para você encontrar um emprego mais tarde na vida. Até mesmo seu sustento estará em questão. Você já pensou nas consequências? Me escute. Faça o que estou te pedindo. Diga-me quem são os líderes da igreja e onde moram.
e eu mando soltar você. Garanto que tudo ficará em segredo. Pode ir para a universidade do mesmo jeito. O que me diz? Você só tem 17 anos. Tem um longo caminho pela frente. Você tem que pensar no seu futuro. Estou dizendo isso hoje para você. Para o seu próprio bem. Pense muito bem nisso. Está dizendo tudo isso para que eu desista da minha fé e traia os líderes da minha igreja? Crer em Deus não é contra a lei. Não há nada na lei que exija que eu relate essas situações. Não tenho nada para dizer. Eu não violei as regras e regulamentos da escola. Que direito você tem de fazer a escola me expulsar e me privar dos meus direitos de receber educação? Os países democráticos têm liberdade de crença. Ninguém pode impedir que os alunos acreditem em Deus. O governo do estado até apoia e defende isso. Há chineses que estudam no exterior e começaram a acreditar em Deus. E o nosso país? Embora a Constituição apoie expressamente a liberdade de crença, o governo não permite que acreditemos em Deus. Se a crença de um aluno em Deus é conhecida pelo governo, ele é expulso da escola e não pode ir à universidade. Por que é tão diferente do que no exterior? Você não aplica de maneira alguma o que é tão claramente expresso na Constituição. É enganar o povo. Garoto, você é muito teimoso. Sabe muito para sua idade. Deve ter aprendido bastante lendo a palavra manifesta em carne e ouvindo sermões. Não me admira que pregue o evangelho a outros jovens. Mas mesmo se você fosse mais convincente, que bem faria isso para você? Você acha que a delegacia de polícia é um lugar para você pregar? Quão convincente pode ser com a polícia? Se for honesto e me disser quem são os seus líderes da igreja e onde moram, deixarei você ir. Se não nos disser nada, também prenderemos seus pais. Vamos fazer toda a sua família ir para a cadeia. Acredita em mim? E por que prenderão meus pais? Você está usando meus pais para me ameaçar e coagir a trair a Deus. Você é desprezível. Seu inútil! Estou perdendo meu tempo com você. Instrutor, acho que você quer da maneira mais difícil. Velho idiota, aqui ninguém vai te tratar como ser humano. Matá-lo é como matar um cachorro. Deus, estes demônios do Partido Comunista Chinês são tão cruéis e terríveis. Liberdade religiosa, direitos e interesses legítimos dos cidadãos são todos truques para encobrir o pecado. Por que erguer um obstáculo assim tão intransponível à obra de Deus? Por que usar tantos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está o conforto? Onde está o aconchego? Milhares de anos de ódio estão concentrados no coração
Milênios de pecado estão gravados no coração. Como isso não poderia inspirar abominação? Agora é a hora. Já faz muito tempo que o homem tem juntado toda a sua força, tem dedicado todos os seus esforços, tem pago todo o preço para isso. Para arrancar a face medonha desse demônio e permitir às pessoas que foram cegadas e suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade que se ergam de sua dor e deem as costas a esse maldoso e velho diabo. Mais rápido! Entre! Entre! Estes dois são cristãos. Cuidem bem deles. Claro, cuidarei bem deles. Dois cristãos? Olha, tem um novinho. Você é tão novo. Por que acredita em Deus, hein? Olha aqui, o nosso chefe está te observando. Irmãozinho, não tenha medo. Rápido, diga oi pro nosso chefe. Diga oi. Diga oi pro chefe. Rápido. Diga oi! Olha, ele parece que não entende as nossas regras. Pega! Isso, vai tirar a roupinha, tira a roupinha dele, vai. Tira a roupa dele. Vai ficar geladinho, vai tomar um banho geladinho. Essa roupa aí, pessoal. Isso. Fica quieto aí. Isso. Olha o rosto dele. Olha só o garoto, olha. Pra aprender. Suas pernas estão faltando que você não está saindo de break. Joga mais. Joga mais que ele tá gostando. Joga mais um ponto. Joga mais isso. Tá gelado? Olha só a cara daquele ali. Você pode devolver a manta? Ele está com muita febre. Você é muito exigente. De jeito nenhum. Esquece. Se a temperatura não baixar, ele estará em apuros. Pare de fazer tanto barulho. Você não está me deixando dormir. Se você não se comportar, vai se arrepender amanhã. Droga! Zhao Liang. A polícia incitou os prisioneiros a nos atormentarem para destruir nossa determinação e nos forçar a renunciar à nossa crença em Deus. Não podemos cair nos truques de Satanás. Devemos confiar em Deus para permanecermos firmes. Ô garoto, pare de fingir. Droga! Se você não terminar sua tarefa, farei você ficar de guarda a noite toda.
Tá olhando o quê, hein? Come isso aí. Não quer comer o seu? Então não vai comer nada. Tio Liu! Tio Liu! O que aconteceu? Tio Liu! Socorro! Socorro! Ia lá, Tio o Liu! velhote caiu. O que será que Tio houve com Liu! ele? Não foi nada, ele não vai morrer. Socorro! Depressa! Tio Liu! Tio Liu! Tio Liu, levanta! Tio Liu! Socorro! Socorro! Tio Liu! Tio Liu! Chata essa, hein? Já cortei meu dedo umas 3 vezes. Não tá aguentando mais, sabia? Cuidado aí. Mesma rotina sempre. Vamos, velhote! Mais rápido! Os alhos não acabam Não, juntos. não, é que já tá machucado mesmo. Por isso que tô reclamando aqui. Nada se resolve. Vamos lá, né? A gente tem que fugir daqui, sabia? Também acho. Ei, olhem só para aquele garoto bobo. Pensou que fosse tio Liu. Ele não vai voltar. Qual é o problema? O Liu teve um ataque cardíaco naquela noite, quase morreu. Eu soube que a polícia teve medo de levar a culpa pela morte dele. Então deixaram a família pagar 50 mil ians. E o deixaram ir sob fiança enquanto aguarda julgamento. Rápido. Sim, chefe. Continue trabalhando. Gao Liang! Aí, estão chamando você. Venha! Sim, senhor. Anda logo! Foi condenado a 1 ano de reeducação por acreditar em Deus. O que você acha? Hã? Como se recusou a se explicar, vamos sentenciar você. Este é o domínio do Partido Comunista. Temos a palavra final. Podemos te sentenciar como quisermos. Não concordar não adianta. Levem ele. Vá. Deus, eu me sinto tão desolado. Eu me sinto tão fraco. Sinto falta da minha família. Também tenho saudades do tio Liu. Deus, 1 ano é muito tempo. Muito. Eu não sei como superar isso.
Por favor, me ilumine e me guie. Não menospreze a si mesmo por ser jovem. Ofereça-se a mim. Não olhe para a aparência das pessoas ou quantos anos têm. Eu vejo apenas se elas me amam sinceramente ou se seguem o caminho e praticam a verdade, desconsiderando todas as outras coisas. Não se preocupe com o amanhã ou como será o futuro. Enquanto você confiar em mim para viver cada dia, então eu certamente enviarei. Eles não deveriam ser carentes de ideais, aspirações ou de temperamento de avanço entusiástico. Eles não devem se desanimar de suas expectativas, nem perder a esperança na vida, nem a confiança no futuro. Eles deveriam ter a perseverança para continuar no caminho da verdade que agora escolheram, para realizar seu desejo de despender sua vida inteira por mim. A palavra de Deus me confortou e me encorajou. Eu entendo agora. Isso aconteceu comigo devido às boas intenções de Deus. Deus não quer que eu fique desanimado e fraqueje diante de dificuldades e sofrimento, mas quer que eu confie nele pela fé. Ele quer que eu aprenda a viver independentemente e a crescer na vida. Isto me fez lembrar a história de José na Bíblia. José foi vendido para o Egito aos 17 anos. Ele estava sozinho e sofreu muito no Egito. Armaram para ele e foi preso. Mas ele não culpou a Deus. Continuou decidido em acreditar e adorar a Deus. E por fim recebeu a proteção e a bênção de Deus. Eu também tenho 17 anos de idade. Quero aprender com José. Quero aprender a orar a Deus e a confiar em Deus em tudo. Não importa o quanto a situação seja ruim. Fortalecerei minha fé e seguirei a Deus. Embora o tio Liu e meus pais não estejam comigo, com a companhia de Deus, a orientação e o conforto da palavra de Deus, eu não estou sozinho. Your words are my life, my Lord. I relish your words every day. Se você não assinar isso, when Satan is surrounding me. Give me wisdom and strength when I suffer or when I fail. Your words lead me through the hard times when I'm feeling down or weak. Your words sustain and supply. Trial, your words guide me to stand tall. I live and I talk with you, no distance between us at all. In your company, there's no fear of the raging storm or the loneliness night brings. In your company, from the journey after rugged roads of trouble, I welcome the beautiful spring, the beautiful spring in your company. Deus, sou grato a Ti. Depois que fui libertado da prisão, me disseram que, logo após a minha prisão, a polícia foi à minha casa para prender meus pais. Felizmente, eles não estavam e escaparam da prisão.
para evitar serem presos pela polícia, meus pais foram para outro lugar e alugaram uma casa. Eles foram trabalhar e também cumpriram seus deveres na igreja. E eu realmente quero ver meus pais de novo o mais rápido possível e contar a eles sobre o que eu passei na prisão. Este ano, experimentei e testemunhei pessoalmente as atrocidades da polícia do Partido Comunista Chinês. Eu vi claramente a essência demoníaca do Partido Comunista resistindo a Deus. Vi claramente que tudo o que eles faziam era enganar, corromper e prejudicar o homem. Eu consegui abandonar esse velho demônio, o Partido Comunista Chinês. Este ano, cresci em meio a dificuldades com a orientação de Deus. No fundo do meu coração, eu sei que neste mundo, só o amor de Deus para o homem é maior. Só Deus pode salvar o homem da influência das trevas do regime satânico do Partido Comunista Chinês e ajudá-lo a viver uma vida verdadeira. A palavra de Deus é a fé e a força do homem nas provações e no sofrimento. Em qualquer circunstância, pode ajudar o homem a enfrentar a tempestade e a se manter firme e a dar testemunho de Deus. Essas provações e tribulações que tenho suportado me ajudaram a crescer na vida. Foi um presente especial que Deus trouxe para mim nos meus 17 anos. Posso sentir o amor de Deus e quero seguir a Deus pelo resto da minha vida.